dos seminários, está bem? Para que efetivamente depois até os próprios serviços de comunicação do ISLA possam também eles, porque eu vou tirando aqui algumas imagens do próprio PowerPoint. Não é apenas um PowerPoint de apresentação, não vamos mostrar imagens, vamos apenas fazer aqui um diálogo, não é? Mas é no sentido também de que as pessoas possam então, para que também saia reforçada a reputação do ISLA nesta matéria, porque eu acho que um curso de comunicação só faz sentido se efetivamente pudermos trazer também para dentro da academia aqueles que trabalham no universo do jornalismo, e este curso de comunicação e tecnologia digital também tem um forte pendor de caráter jornalístico. Antes de mais nada, quero-vos apresentar o convidado de hoje. O convidado de hoje é André Rodrigues. Ele atualmente faz parte dos quadros da Rádio Renascença, é um amigo de longa data, que eu tive muita sorte de conhecer nos tempos de faculdade, na Escola de Jornalismo. É para mim uma das grandes voltas da rádio e também um dos grandes conhecedores do jornalismo e da forma como o jornalismo encara, digamos assim, os novos tempos, aliados obviamente à comunicação digital. André Rodrigues passou também pelo Diário de Notícias, entre outros meios de comunicação, mas destaque efetivamente o Diário de Notícias, porque fez também um trabalho de monta nesse periódico, e de registrar também algo que é fundamental, porque também é importante, nós sermos reconhecidos. André Rodrigues venceu o prémio jornalismo, o prémio anual de jornalismo em 2007, um prémio que foi promovido pela Fundação Gruntal e pela Associação Portuguesa de Estudador. E o André fez-me estar muitas vezes colado à Renascença. Eu tenho que admitir que durante algum tempo fui sobretudo um ouvinte mais acostumado à concorrência, nomeadamente à TSF, algumas vezes à Antena 1, mas fazia o esforço de estar conectado à Renascença para ouvir a voz deste camarada de trabalho, mas também de amizade e de casa. E quando ele desenvolveu um programa muito interessante que se chama Números que Contam História, então, sem dúvida, que me fez ficar bem mais ligado à rede da Renascença, por causa desse programa muito interessante que depois André Rodrigues passou para o Universo Livreiro. Fez um livro sobre essa rúbrica, sobre esse programa, e que eu aconselho todos vocês, todos aqueles que gostem deste tipo de matérias, adquiri-los. Está em todas as boas livrarias e inclusive até tivemos alguns espaços noticiosos, como a SIC, que deram um grande ênfase então a este livro. Obviamente agradecer a todos vocês estarem aqui presentes, primeiramente obviamente ao André e a todos aqueles que então se juntaram a nós então neste espaço. André, eu gostaria desde logo fazer aqui algumas perguntas, fazermos aqui um diálogo, uma conversa, que era vieste para a rádio ainda antes deste investimento atual que temos nas novas tecnologias, em outros suportes que a comunicação digital nos traz atualmente. Quando entraste para a rádio, uma espécie de duas perguntas em uma. Okay. Quando entraste para a rádio, qual era o contexto que tu conhecias? E apresenta-me logo o ano para podermos contextualizar todos aqueles que estão aqui presentes. E segundo, como é que foi feito? Ontem até tivemos uma conversa muito interessante que me dizias que tu foste um dos fundadores dessa passagem da rádio dita tradicional para o mundo digital, neste caso no contexto da Renascença. Explica aqui a todos que nos estão a ouvir como era a rádio no período em que tu entraste, como é que foi feita a transição, isso seria interessante, e claro, obviamente, que suporta que hoje em dia a Renascença desenvolve no ponto de vista da comunicação digital, já que este é o cerne deste curso. A bola é tua. Muito bem. Vamos então a isto, vamos lá ver se eu consigo
Se eu me perder, ajuda-me, porque Nada, sabes que nada. nós jornalistas estamos sempre Em muito casa, não te habituados. Ok. Não, estamos sempre muito habituados a falar e a falar muito e é fácil quando nos dão esta, esta oportunidade de falarmos sobre a nossa experiência profissional, é natural que nos percamos um bocadinho, que comecemos a entrar em demasiados detalhes e, portanto, peço sempre que vás desde à cana e vais buscar o peixe à linha para se recentrar na conversa. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, eu tomaria a liberdade de começar por responder dizendo-te, ou andando um pouco mais para trás em relação à minha entrada na Renascença. A minha entrada no jornalismo de âmbito nacional. E essa entrada aconteceu imediatamente ao ano em que eu terminei o curso da Escola Superior de Jornalismo, que foi o ano de 2001. E em 2001 eu tive a tal passagem pelo Diário de Notícias e lembro-me que em 2001, portanto há quase 20 anos, o online era uma realidade que não existia na comunicação social em Portugal. Não existia, pura e simplesmente. As poucas experiências de sites de informação que existiam nem sequer eram as dos órgãos convencionais. Eu lembro que havia 2 projetos na altura que eram exclusivamente digitais, que era o Portugal Diário e o Diário Digital, numa altura em que, por exemplo, o Diário de Notícias ou o JN tinham projetos muito incipientes, muito rudimentares, quase toscos de site. E foi nesse contexto que eu entrei na profissão. Num contexto em que a leitura do jornal em papel era o hábito corrente, ou seja, era o hábito de consumo maioritário nas pessoas que consumiam informação e viam televisão. Eu entro, e por falar em televisão, eu entro no mercado de trabalho muito antes ainda de existirem canais de notícias, a RTP3, a TV24, a SIC Notícias, que depois também vieram transformar e muito a forma como se faz informação em televisão. Não é? E, portanto, o que aconteceu a seguir a isso, na minha opinião, obedece há 2 momentos. Um acontece logo em 2001, que é o 11 de setembro. E a necessidade de se ter acesso a informação de caráter global sobre um acontecimento global que alterou as nossas vidas. Nós hoje encaramos como muito normal que sejamos sujeitos a controlos de segurança muito apertados nos aeroportos. E essa é uma situação para a qual as novas gerações estão já preparadas porque tornou-se um hábito na vida delas. Mas para quem tem o dobro da idade, para quem tem 40 anos hoje, ou 50, também conheceu as viagens de avião como elas eram antes desse acontecimento que obrigou necessariamente a que fossem tomadas mais restrições e mais medidas de segurança. Portanto, a necessidade de termos acesso à informação global ditou o desenvolvimento de ferramentas que permitissem um acesso rápido, um acesso fácil à informação. Contudo, o que isso também pode trazer de perverso, porque sabemos que o acesso fácil à informação no universo online também nos leva muitas vezes a fontes de notícias que não são propriamente as mais aconselháveis e as mais... É aí que nós também temos que ter o cuidado na filtragem. Portanto, 2001 é um momento que inicia, no fundo, essa vaga de informação no universo digital, de uma forma ainda muito incipiente, muito inicial. E depois, há em Portugal um acontecimento que contribuiu muito para isso, que foi o Europeu de Futebol, o Euro 2004. E aí nós já começamos a perceber que há aquela revolução
começou em 2001, em 2004 já um salto muito grande, em termos de proliferação de projetos online nos órgãos de comunicação social ditos tradicionais, os jornais, sobretudo, e as rádios também. A Renascença aí, e eu aí já estava na Renascença, tinha um ano de rádio, entrei em 2003, eu já tinha um ano de rádio na Renascença, e percebe-se perfeitamente que, apesar de haver ainda muito a aperfeiçoar e muito a fazer, já havia qualquer coisa mais do que existia, por exemplo, no Diário de Notícias em 2001 ou na Renascença em 2002, quando eu fiz lá o estágio. Ok? Portanto, e depois, daí para a frente, 2004 para a frente, a revolução fez-se a uma velocidade absolutamente astronómica. Se há meio onde a revolução foi muito rápida, foi no domínio da tecnologia, no domínio da internet, no domínio das telecomunicações móveis. Eu acho que todos nós estamos recordados, e tu também, e eu lembro que nós na faculdade os nossos telemóveis eram chamados tijolos, não é? Autenticamente. Não é? Eram autenticamente tijolos. Aquelas antenas grandes, até as calças entortavam com o peso. É verdade, é verdade. Entortavam com o peso. Eram aqueles telemóveis que nós estamos do tempo do BIP. Do Beeper, exatamente. Por isso. Bem, dizer isto assim, ainda somos do tempo do Beeper. Assim, somos do tempo em que tínhamos que tirar a bateria do telemóvel para colocá-la no carregador e ficar a noite toda, que é uma coisa que hoje é impensável. E reparem, nós estamos a falar de uma evolução que se fez de 2001 até 2020, ou seja, em menos de 20 anos, os telemóveis, além de fazerem, ou seja, os telemóveis também fazem chamadas. Também. Que era uma coisa que há 20 anos eles faziam. E o mandar mensagens há 20 anos era uma coisa praticamente impensável. O SMS é uma coisa que surgiu não muito depois de 2001, mas foi uma revolução, a comunicação escrita num telemóvel, que era uma coisa que o Beeper fazia. Ora, quando nós hoje temos redes sociais instaladas nos nossos telemóveis, quando conseguimos fazer isto que estamos agora aqui a fazer através dos nossos telemóveis, em menos de 20 anos, eu acho que é quase consensual afirmar que, de facto, foi neste domínio da comunicação digital, foi neste domínio das telecomunicações que mais se sentiu, ou que se sentiu que a revolução foi mais rápida. E, claro, isso teve repercussões óbvias na forma como passamos a produzir informação, passamos a transmiti-la às pessoas, sabendo que temos naturalmente também, e fruto da existência das redes sociais, que com tudo o que tem de bom e tem de menos bom, também acabam por ser, no fundo, um megafone, um altifalante daquilo que nós fazemos, uma forma de promover, porque se as pessoas tiverem que ir ao site consumir determinado conteúdo, determinada notícia, determinada reportagem, não vão. A menos que façam uma consulta muito regular daquele site de informação. O que as vai chamar ao site de informação é o pop-up do Facebook. Pronto, para quem seguir as páginas de Facebook dos órgãos de comunicação, que vão lançando no feed, vão lançando ali os alertas para os conteúdos que, do ponto de vista dos editores das redes sociais, são mais interessantes. Então aí sim, vamos conseguir chamar pessoas ao site, vamos conseguir ter pessoas a clicar, pessoas a comentar, seja na caixa de comentários do site, seja também na caixa de comentários do Facebook. Tudo isto aconteceu muito rápido. Portanto, eu comecei por falar em 2001, depois em 2003, agora em 2004, depois foi em Portugal também um acontecimento importante do ponto de vista da proliferação ou da multiplicação de projetos online. Depois aconteceu, lá está, a tal grande revolução, até que chegamos a 2006, que é o ano em que a Renascença faz ou inicia a aposta, uma aposta pioneira multimédia. Uma aposta pioneira que, como tudo, começa também com meios muito rudimentares. Eu lembro-me que uma das primeiras reportagens que o site da Renascença publicou com vídeo, fui eu que a fiz com uma colega que agora já não está na rádio, e foi uma reportagem sobre a vivência dos trabalhadores da construção civil no Concelho de Marco de Canaveses.
aqueles trabalhadores que portanto, estão de segunda até sexta-feira a trabalhar em Espanha, na construção civil, ou estavam, quando o setor da construção civil no país vizinho também conhecia dias melhores, mas pronto, trabalhavam de segunda a sexta-feira, regressavam sexta-feira à noite a Marco de Canaveses e partiam depois de regresso à Espanha no domingo à noite para estarem lá na segunda-feira de manhã prontinhos para trabalhar. E porquê que nós fizemos esse trabalho? Porque coincidiu com uma vaga de sinistralidade rodoviária envolvendo, lá está, muitos desses trabalhadores de Marco de Canaveses que, por força do cansaço, por força de alguns descuidos também na estrada, houve muitas vítimas mortais decorrentes de acidentes de viação, exatamente nessa zona de Marco de Canaveses. Então nós achamos que seria interessante, já estávamos a pensar no projeto multimédia há algum tempo, seria interessante se tentássemos contar uma primeira história com pessoas que se pudessem ver no site da rádio. Pessoas que se pudessem ver no site da rádio. E para quê? Não para fazermos concorrência a qualquer conteúdo produzido por uma televisão. Porque lá está, as televisões fazem-no como ninguém, têm os meios próprios para o fazer com muito mais qualidade. A ideia de nós fundarmos um projeto multimédia na rádio teve essencialmente um objetivo. O objetivo de acrescentar valor ao FM. Ok? Tentar acrescentar valor ao FM. Esse é um objetivo. Outro objetivo, fazer com que a rádio sobrevivesse, um conteúdo da rádio sobrevivesse para lá do tempo normal de escuta e de tolerância de escuta que o ouvinte tem. O ouvinte hoje, e em qualquer momento, ouve uma peça na rádio que pode estar, do ponto de vista da sonorização, pode estar uma coisa absolutamente impecável. Mas a menos que esteja com muita atenção, e pode ser uma peça perfeitamente bem estruturada, com pessoas brilhantes, mas a pessoa ouve a peça, mas depois, passados 5 minutos, se perguntarmos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, se perguntarmos ao ouvinte o que é que ele reteve, ele poderá ter alguma dificuldade bom, terá retido qualquer coisa, mas se lhe perguntarmos, olha, e lembras-te deste detalhe, daquele detalhe ou de outro detalhe da peça, a pessoa provavelmente vai dizer que não. Porque nós temos um tempo limite de escuta que não se compadece com trabalhos de 20 minutos, 15 minutos. É claro que são trabalhos que se ouvem, que são reportagens que se ouvem e que se escutam com prazer, mas para manter a pessoa informada na rádio, tempo é ouro. Okay? E, portanto, como é que nós conseguimos atrair o ouvinte para poder ter outra experiência com o conteúdo nascido na rádio? Exatamente oferecer-lhe a experiência visual, okay? Que não tem que ser exatamente igual à peça que foi para o ar na rádio. As ideias que nós escolhemos, os chamados registros digitais que nós escolhemos para colorir a nossa peça na rádio, não é necessariamente iguais aos planos e aos registros de imagem que nós escolhemos para a peça vídeo. Aliás, é importante até, e é assim que nós na Renascença tentamos trabalhar, é importante que uns complementem os outros, ok? Para que a pessoa possa ter a percepção global da história, ok? É isso que nós tentamos fazer. E, portanto, este projeto multimédia nasceu em 2006. A Renascença foi o primeiro órgão de comunicação social português, não televisão, a fazer esta aposta. Atrás da Renascença, outros vieram, o Expresso, o Jornal de Notícias, o Público também tem alguns conteúdos, como todos vocês também devem saber, naturalmente. Mas quero dizer, o estarmos à frente no tempo permitiu-nos também ganhar experiência, corrigir imperfeições. E, se me é permitido, o Filipe certamente não se importará
o facto de termos ganho experiência com o tempo que levamos deste projeto multimédia também nos permitiu ver muitos trabalhos, muitas reportagens, felizmente premiadas, porque tinham inquestionável qualidade. Recordo-me de Pedrógão Grande, que estiveste muito ativo e onde vi trabalhos multimédia muito bem feitos nesse âmbito e que marcou muito também alguns dos bons trabalhos, alguns dos melhores trabalhos jornalísticos que nós tivemos a oportunidade de ver a quando dessa tragédia. Sim, sim, e com uma... Sabes que quando nós projetamos uma reportagem no multimédia, o nosso negócio principal é a rádio. E nós mesmo quando planeamos uma reportagem para o multimédia nunca deixamos, ou seja, o nosso esquema mental é sempre o esquema mental da rádio, ok? Nós nunca pensamos numa reportagem para o online que tenha o objetivo de chocar pela imagem. Não é esse o nosso papel, não é isso que queremos, e sabemos até, e por haver mercado, ou por haver meios de comunicação social no mercado que o fazem muito melhor do que nós, até por via do choque, não é? Não vamos entrar por aí. Na rádio, se compararmos, por exemplo, aquilo que existe no panorama dos mídias em Portugal, e olhando apenas para os mídias convencionais, televisão, rádio, imprensa, aquele que tem menos espaço e felizmente também menos disponibilidade para impressionar as pessoas é exatamente a rádio. A rádio que por defeito não tem imagem. E por não ter imagem, tem que saber usar bem as palavras, medi-las muito bem, para poder contar uma realidade às pessoas. Seja por via das palavras que usa, seja por via do som ambiente que usa. É perfeitamente possível por uma pessoa ouvir uma peça rádio, e eu gosto muito de fazer isto, se me permites. Eu gosto de fazer reportagens rádio que me permitam dizer ao ouvinte isto. Eu vou pegar na sua mão e agora você vem comigo. E vai viajar pelos sons. Vai viajar pelos sons. Vai se sentir entrar num hospital. Ou vai se sentir entrar numa escola, ou numa creche, ou num autocarro, ou no metro do Porto, onde quer que seja. Você vem comigo. E eu, como levo o microfone aberto, levo-o comigo e começo a falar por cima daquilo, começo a contar a história em cima daquela trilha. Ok? Porque isso dá às pessoas a noção de movimento. Na rádio isso é fundamental. E, portanto, aquilo que usamos na rádio para criar imagem às pessoas é aquilo que a imagem faz na televisão. Por isso é que a linguagem em televisão é muito mais fácil, porque a imagem facilita logo ali muita coisa. Não é? Claro. Por outro lado, trabalhar o som é uma forma de arte que a mim pessoalmente encanta. Sem dúvida. Eu tenho que admitir, fazendo aqui uma confissão, que o trabalho dos produtores, dos realizadores dos programas de rádio também é muito importante. Eu lembro-me quando colaborei com o Grupo Renascença, nomeadamente numa rádio, Rádio Sim, vi o trabalho que um colega nosso, o Paulo Teixeira, fazia para trabalhar as peças que eu produzia todas as semanas, e é fantástico ver o carinho, o trabalho e, sobretudo, a forma metódica com que os produtores, por exemplo, aqui do Porto, que o André está aqui no Grupo de Renascença, aqui na Renascença, aqui em Gaia, é vizinha do Isla, não é? E então era muito interessante essa ação, esse diálogo. Fazia de vez em quando, cruzava-me com o atual cardeal patriarca, não é? Com o Dom Manuel Clemente, porque ele gravava no mesmo dia que eu. Uma nota pessoal. Exato. Deixa-me aqui introduzir uma nota muito pessoal sobre o trabalho do Paulo Teixeira, com quem tu gravavas as tuas crónicas para a Rádio Sim. Sem dúvida, era um espetáculo. E deixa-me alargar esse mérito também ao José Luís Moreira. Porque eu menciono-os por uma razão. Há pouco falavas do Mundo em Três Dimensões. Foi um programa
que infelizmente a pandemia forçou a descontinuar, porque em tempo de guerra, costuma ser que em tempo de guerra não se limpam armas, e então acabou por ser muito mais necessária toda a minha disponibilidade e todo o meu tempo dedicado à informação geral. Isso era uma das perguntas que eu queria fazer depois. Era um programa que... mas já lá vamos. Mas pronto, mas requeria muito tempo, e tempo de pesquisa, tempo de escrita, e tempo também aos produtores, aos sonoplastas, para fazerem esse trabalho. Agora ajuda-me, onde é que eu ia? Eu ia, exatamente... Nós estamos a falar, eu ia-te fazer aqui uma pergunta, para também não estendermos muito esta matéria, quais são os suportes? Isto é uma pergunta para, obviamente, ajudar os alunos de comunicação e também de multimédia que estiverem presentes. Eu já não me recordo, temos aqui alunos também do curso de multimédia, eu abri para vários contextos e pedi também aos professores dos outros cursos para que pudessem divulgar também dos seus alunos, mas sei que também neste momento estão a decorrer aulas no ISLA, obviamente à distância, mas ia-te perguntar quais são os suportes de comunicação que atualmente a Renascença, para além da rádio, obviamente, não é? Quais são os suportes que a Renascença neste momento tem ao dispor para os seus jornalistas, obviamente, divulgarem os conteúdos informativos e, ao mesmo tempo, depois, mais aqui para a frente, mas também já para introduzir essa pergunta, e a publicidade, está bem? E a publicidade, como é que agora, mediante um espectro tão grande de empresas que tentam absorver o negócio da publicidade, como é que o meio de comunicação social, como a Renascença, consegue captar também o negócio da publicidade para fazer face, obviamente, às suas despesas, não é? Não é? Vamos primeiro falar no suporte e a publicidade falamos aqui um bocadinho. Vamos lá ver se eu percebo bem. Os suportes onde nós colocamos os nossos conteúdos. O que é que tu conteúdos. trabalhas agora? Quais são os suportes que vocês trabalham agora? É apenas o vídeo, a multimédia? Se vocês também investem numa espécie de documentação, como fazem os jornais online, não é? Os jornais de notícias online, os Expresso, não é? Qual é, para além da rádio, os suportes que vocês mais defendem? Quais são, inclusivamente, as redes sociais que vocês mais investem para difundir o vosso trabalho? Está bem? Okay. A plataforma primordial de divulgação, o site. Ok? O site. A Renascença V+, que é um site, um site associado ao da Renascença, ao rr.sap.pt, que é onde nós divulgamos conteúdos exclusivamente vídeo. Ok? Pronto. Depois, claro, fazemos a divulgação nos moldes que te descrevi há pouco, ou seja, usamos as redes sociais, usamos o Twitter, usamos o Instagram, usamos o Facebook e recorremos a essas redes para promover os nossos trabalhos, ou seja, chamar as pessoas entrando-lhes pelo feed, ok? As pessoas clicam gosto na nossa página, não é? Naturalmente, e têm acesso ao conteúdo e no fundo, aos avisos de que há aquele conteúdo que está disponível para visualização no site. Exemplo. Vou-vos dar um exemplo de algo que aconteceu comigo neste contexto de pandemia. A poucos dias de ser levantado o estado de emergência e no meio de todas as preocupações que este quadro de exceção nos motivou, foi-me proposto que entrevistasse um especialista que fosse capaz de colocar o futuro, ou de antecipar o futuro, aquilo que seria o nosso futuro em contexto de desconfinamento. E eu falei com o diretor do I3S, o Sr. Cláudio Sunkel, que deu uma entrevista, foi uma longa hora de conversa, que depois foi toda ela batida em pergunta-resposta para o site. A entrevista é essa que foi gravada, foi mantida através do Skype, com imagem, e que foi gravada exatamente com o intuito de associar no artigo
na entrevista que se podia ler no site da Renascença, vista pergunta-resposta, termos no cabeçalho do artigo um player com acho que 3, 4 minutos, em que sequenciamos as ideias-chave daquela entrevista, ok? Tornando o conteúdo mais apelativo para quem o fosse ler. Portanto, tínhamos ali as várias ideias-chave do professor Cláudio Sunkel e depois abaixo tínhamos a entrevista em pergunta-resposta para quem quisesse e tivesse paciência e tempo para ler, porque acho que durante um largo período de tempo foi coisa que não nos faltou nestes últimos dias. E, portanto, fez-se essa aposta. Antes de fazermos o investimento, antes de, no fundo, pagarmos ao Facebook para promovermos o artigo, tentamos perceber qual era o reach, qual era o alcance que o artigo estava a ter. E percebemos que sem muita divulgação, conseguimos chegar ao feed de 12.000 e tal pessoas. Ok? Sem grande promoção. E, portanto, chegamos ao feed de 12.000 e tal pessoas e tínhamos à volta de 18 a 20 partilhas e alguns comentários na página do Facebook. E foi então que a responsável, a chefe de redação digital, me mandou uma mensagem e disse-me: a entrevista está bastante boa, uma entrevista 360, ou seja, abordamos tudo aquilo que era necessário abordar com uma pessoa daquela especialidade. O professor Cláudio Sunkel é especialista em biologia e falou-me muito da questão dos testes, o que são, da distinção de testes moleculares, testes serológicos, a importância que têm tido, até para nós termos uma full picture, não é, daquilo que nos está a acontecer. E ele conseguiu explicar de uma forma muito terra a terra, muito acessível a quem é leigo na matéria, conseguiu explicar-me tudo isso muito bem e tudo isso estava refletido de uma forma bastante fluida na entrevista. E foi então que me foi anunciado o investimento na minha entrevista. Pá, está boa, pá, vamos investir. Ok, vamos investir. Sim, senhor, promoveram a entrevista no Facebook. 2 dias, não tínhamos um reach de 12.000 e tal pessoas, tínhamos um reach à volta de 156.000 pessoas. Com 580 partilhas, 1.000 e tal gostos, 300 e tal ou 200 e tal comentários na caixa do Facebook. E, portanto, partindo deste exemplo, é exatamente isto que nós fazemos. É claro que os sons da entrevista do professor Sunkel foram aproveitadas pela rádio também, pela antena. Portanto, a partir da entrevista Skype, eu extraí o áudio, cortei as ideias mais significativas dessa entrevista, enquadrei-as num texto para ser lido pelos meus colegas na antena, mas lá está. Fizemos um trabalho top to bottom, ou seja, desde a rádio, que é o core business, ok? Passando pela versão impressa no site e agregando-lhe uma componente vídeo com os momentos mais significativos da entrevista a passarem em player. E depois a promoção nas redes sociais. E depois a promoção nas redes sociais foi um investimento que a Casa fez, foi um investimento que a Renascença fez para ter aquele conteúdo a chegar a mais pessoas. Nós passamos de 12.000 e qualquer coisa pessoas para 156.000 pessoas. Mais de 10 vezes. Ok? E, portanto, no fundo é muito assim que nós trabalhamos e é assim que nós conseguimos garantir que os nossos conteúdos são consumidos e chegam ao maior número de pessoas. Agora, a questão da publicidade. Estava aqui a falar uma coisa que é muito importante, que depois tudo isto é o bom da comunicação digital e o bom do mundo digital é que depois tudo isto é quantificável. Claro, ou seja, as empresas que obviamente têm que estudar as audiências no sentido depois de ver quais são os meios de comunicação social que se destacam para então investir publicidade naquele meio de comunicação social para que o seu cliente chegue ao maior número de clientes, passa a redundância, é fundamental. No fundo, a audiência... Todas estas plataformas do Google é muito importante. Justamente. A audiência... Depois temos estes analíticos todos. Os analíticos, exatamente. Toda essa audiência, todos esses dados, medem junto dos investidores, dos criativos da publicidade, tudo isso
vai servir para medir, ou seja, essa audiência é a nossa unidade de medida de visibilidade junto dos investidores. Correto. É isso que vai determinar onde é que é interessante investir em publicidade. E o nosso posicionamento, e daí também necessariamente, e como houve uma transferência muito grande de receita publicitária dos meios convencionais para o digital, é também por isso, e eu diria até é sobretudo por isso, que nós estamos a fazer cada vez mais, eu não diria uma transição da rádio tradicional para o online, porque não vamos desvirtuar a rádio tradicional, seria um erro fazê-lo, mas temos que ter o cuidado de, no fundo, é quase uma duplicação de trabalho, ou seja, nós fazemos um conteúdo para a rádio, temos necessariamente que ter o cuidado de escrever uma peça para o online. Temos que ter esse cuidado. Muito bem, tu por acaso é lá que este trabalho vai ser sobretudo capitalizado. Pela razão que eu dizia há pouco. As pessoas ouvem uma peça de 1 minuto, 1 minuto e meio, ou 2 minutos, ou 3 na rádio, e passado 15 minutos, 5, 10 minutos, 15 minutos, esquecem-se. Exatamente. Se esse trabalho estiver no online, a pessoa vai poder ler, reler, consultar, pesquisar, que é uma coisa muito importante, que é o ler. Sem dúvida, vai comparar também, vai comparar com outros, não tem mal nenhum, quer dizer, e não tem mal nenhum até, eu digo isto muitas vezes, não tem mal nenhum até, se o leitor, ou se o ouvinte, detectar algo que lhe cause estranheza, desconfiança, ou achar até que nós estamos errados. Em condições normais, um jornalista está sempre muito mais perto de errar do que de acertar. Mais ainda, no contexto de uma pandemia onde tudo é desconhecido. Sem dúvida, okay? Sem dúvida, concordo Qual é a contigo. solução? Qual é a solução aqui? Munirmos a nossa agenda de contactos com os números de telefone dos melhores. Porque nós não percebemos nada do negócio da epidemiologia, da infecciologia, não percebemos nada desse negócio. E, portanto, precisamos da ajuda de quem nos possa ajudar a descodificar isto para os nossos ouvintes. Ok? Ouvintes e leitores e consumidores de conteúdo audiovisual que também produzimos. Muito bem. Tu André, na explanação que tu fizeste e tiveste muito bem neste contexto, nesta pergunta que nós tivemos a oportunidade de fazer, e acho que tudo aquilo que disseste, acho, pelo menos enquanto docente, acho que todas as informações que tu veiculaste agora, espero que esteja a ser precioso para os alunos para perceberem como é que um meio de comunicação social tradicional faz face à realidade em que vivemos, não é? Tu, no que disseste, até já deste a tua imagem, era provavelmente a pergunta que eu te ia fazer agora, era saber como é que tu encaras o futuro, se a rádio está em perigo, mas pelo menos deste logo aí, no meio, pode ter passado um bocadinho despercebido, se calhar para a grande maioria daqueles que nos estão a ouvir, mas no meio disseste que efetivamente a rádio não vai desaparecer. Não é? Disseste há bocadinho que era o rádio, não é? A rádio tem que ter esse cuidado. A rádio tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado de se reinventar para sobreviver, não é? Nós tínhamos exato, aquele sucesso musical dos anos 70 ou dos anos 80, o Video Killed the Radio Star, isso não foi verdade. A televisão, não veio a televisão, não veio o beta nem o VHS, não mataram a rádio. Mas também só não mataram a rádio porque a rádio teve, nos vários contextos históricos que já atravessou, e importa lembrar que a rádio já atravessou conflitos globais gravíssimos, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, não é? E a rádio sempre soube adaptar-se e sempre soube encontrar o seu caminho. Provavelmente hoje o desafio digital coloca um desafio, ou melhor, a implantação do digital coloca um desafio ainda maior à rádio.
Como é que a rádio convencional vai sobreviver ao podcast? Eu acho que essa E aos resposta... e-books, por exemplo, ao podcast, aos audiobooks também, não é? Isso, mas isso coloca-se a mesma questão coloca-se ao livro físico, não é? Sem dúvida. Como é que o livro físico responde ao e-book, ao audiobook? Eu acho que nós vamos encontrando essa resposta todos os dias. Há uma coisa, no entanto, que eu queria sublinhar. A reinvenção da rádio passa também muito por isto. Vamos por partes. Rádio Antena, Rádio Core, ok? Vou dar o exemplo da minha rádio, que é o único exemplo sobre o qual, com honestidade intelectual, eu me posso pronunciar, porque posso até conhecer os projetos dos outros, mas não seria intelectualmente honesto. Sabe as palavras, isso mesmo. Estar a avaliar aquilo que os outros fazem. Bom, o que é que a rádio fez? A rádio encontrou formas de acompanhar as pessoas, a Rádio Antena, formas de acompanhar as pessoas, adaptou os conteúdos, alguns conteúdos, ou criando novos conteúdos, que permitissem acompanhar as pessoas que estavam mais por casa, ou ouvir rádio em teletrabalho, por exemplo. Há três programas que nasceram na Antena. Durante a tarde, que era a Hora do Recreio, com a Sónia Santos. E a Hora do Recreio, o objetivo era muito simples. Era, no fundo, ajudar os pais a criar rotinas de brincadeira com as crianças que estavam com eles confinadas em casa. Ideias, jogos tradicionais, formas de... Músicas infantis. Sim, músicas infantis. No fundo, formas de conviver de uma forma saudável neste contexto que foi bastante agressivo, para dizer o mínimo, para as nossas relações sociais e também para as nossas relações familiares. Isto é um exemplo. Por exemplo, Cinema Sónia, também com a Sónia. A Sónia Santos, não cometerei qualquer inconfidência se disser isto, até que ela já o afirmou publicamente em antena. A Sónia Santos é uma confessa cinéfila. E, para ajudar as pessoas a passar o seu tempo, nesta fase de maior retiro, ela todos os dias na rádio deixava as suas sugestões de filmes a ver ou a rever, para que as pessoas passassem o seu tempo também de uma forma menos pesada e o passassem de uma forma entretida, não é? Recuperando eventualmente até alguns clássicos do cinema. Outro exemplo de um conteúdo que também esteve, pelo menos até hoje esteve na Antena, eu penso que a partir de segunda-feira a Antena vai também começar a fazer o seu desconfinamento, ok? Portanto, há aqui algumas coisas que vão desaparecer. A História das Coisas, com o Carlos Bastos, em que ele... ou um dia na história, em que ele pegava, por exemplo, hoje, dia 15 de maio, há 30 e tal anos, aconteceu isto assim, 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 ou seja, recordar efemérides na rádio, com sons da época, e contextualizando... Por exemplo, os 75 anos da Segunda Guerra Mundial, não é? Por exemplo, exatamente. Anos, pronto, por exemplo. Da Segunda Guerra. Ou seja, a Rádio Antena criou novos conteúdos pensando nas pessoas que estavam em casa e que tinham mais tempo para ouvir rádio. Ok? Pronto. Muito bem. É uma forma de reinvenção. Outra forma de reinvenção, passamos para o digital. E no digital tivemos 3 programas que eram exclusivamente transmitidos nas plataformas sociais. A Prisão Domiciliária, da Joana Marques, o No Ar com a Ana Galvão, que era transmitido no Instagram, e o Quarto do Fundo, com a Carla Rocha, que era transmitido no Facebook. Prisão Domiciliária é uma espécie de
diário de confinamento da Joana Marques, com o marido dela. A Joana Marques é a nossa humorista de serviço no programa às 3 da manhã, que tem uma rúbrica extremamente desagradável. A rúbrica não é extremamente desagradável, este é mesmo o nome da rúbrica, extremamente desagradável, em que ela brinca com, no fundo, faz uma espécie de rábula com as estrelas da televisão, essencialmente. Estrelas da televisão, youtubers, grava os conteúdos de determinados programas de determinados canais e conteúdos conteúdos com piada, não é? E a partir daquilo ela elabora um programa de 4 a 5 minutos em que está sempre ali em roda livre a brincar, quase ali no limite da ofensa aos visados, mas sempre com muito... O visado... Os visados têm que ter muito fair play. No caso da Piliária, é o marido da Joana Marques que tem que ter muito fair play. Porque aquilo, no fundo, é a exposição de uma rotina doméstica de alguém que está permanentemente em teletrabalho e que está a conviver 24 sobre 24 horas com o cônjuge, não é? E, portanto, no fundo, é mostrar aos consumidores deste conteúdo que se está a passar na casa deles é muito provavelmente aquilo que se está a passar na sua própria casa. Ou seja, colocar o conteúdo produzido pela rádio, neste caso no online, ao nível daquilo que é a nossa vida. Aproximar as pessoas. Aproximar as pessoas. O No Ar com a Ana Galvão era um programa que era transmitido em direto no Instagram, em que a Ana Galvão convidava a personalidades das mais diversas áreas, da música, da rádio, das mais diversas áreas do entretenimento, em que mantinha ali uma conversa tranquila com eles, tentando perceber como é que era o dia-a-dia deles neste contexto da pandemia. E o Quarto do Fundo, da Carla Rocha, convocava especialistas, por exemplo, na área da psicologia, com conselhos para as pessoas aprenderem a lidar umas com as outras e aprenderem também a lidar consigo próprias, né? Nesta fase que foi difícil e que está ainda a ser difícil para todos e que vai ser durante algum tempo, porque as sequelas deste nosso tempo de confinamento vão de ter seguramente repercussões mais à frente. Portanto, tanto na rádio como no digital, aquilo que aconteceu foi que a rádio adaptou os seus conteúdos em função das necessidades e do perfil de consumo do ouvinte ou do consumidor de informação confinado. Ok? Reinvenção. Ou seja, tu tenho que dizer aqui uma coisa que é importante, que é muito interessante. Tu és um entrevistado muito difícil, pá. Porquê? És um entrevistado muito difícil. Muito difícil, pá. Tu qualquer jornalista contigo não tem vida fácil. Tu antecipas-te às perguntas e consegues coligar a pergunta anterior à pergunta futura de uma forma, tu és uma máquina do tempo, pá. Máquina do tempo. Porquê? Porque efetivamente conseguiste fazer a ponte. Sabes porque é que os jornalistas... E fizeste-nos ganhar tempo. Percebes agora porque é que os jornalistas detestam entrevistar jornalistas. Mas felizmente já de vacinado nestas coisas, mas é um gosto. Porquê? Porque tu conseguiste fazer a ligação do futuro da rádio, como é que se encara o futuro da rádio, e tu respondeste de uma forma interessantíssima ao falar sobre a próxima pergunta que eu tinha a fazer, que era sobre a pandemia, como é que a rádio estava efetivamente a enfrentar a pandemia, e tu conseguiste responder ao dizer que esta questão da pandemia demonstra de que forma é que a rádio trabalha ao futuro, reinventando-se. Sim, sim. Porque... muito daquilo a que hoje assistimos, e temos assistido nestes últimos 2 meses, diz-nos muito também daquilo que vai ser o futuro da rádio. Não apenas o futuro da Renascença, eu diria o futuro da rádio. E da sociedade também. E da sociedade. Porque não é novidade aqui para nenhum de nós presente nesta reunião, que, sobretudo nos seus suportes tradicionais, esta crise trouxe consigo um problema de receita publicitária. Grave. Provavelmente
não teremos assistido até hoje, em Portugal, a uma situação tão preocupante como aquela a que assistimos agora. Respostas. A resposta não está na subsidiação dos mídias. Por muito... Apontaste aqui um problema importante. Não. Apontaste aqui o problema da subsidiação, que é uma das coisas que está muito na ordem do dia, que há pouco tempo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa chegou até mesmo a ponderar, não é? E a defender publicamente. Para nós termos para termos uma subsidiação dos mídias, nós precisávamos de estar inseridos num sistema democrático em que os administradores do Estado, porque o Estado somos nós, o Estado é quem paga, não é? O Estado é quem paga impostos. Mas precisávamos de estar num contexto em que os administradores do Estado fossem capazes de compreender o papel que os mídia, e designadamente o papel que o jornalismo tem na busca da verdade. Mesmo quando essa busca da verdade é inconveniente para os administradores do Estado. Ok? Qual é o risco da subsidiação aqui? O risco da subsidiação é eu receber um donativo, uma ajuda financeira, ou um adiantamento de publicidade institucional, porque foi isso que o governo avançou como resposta à crise nos mídias, 15 milhões de euros em adiantamento de publicidade institucional. Há uma coisa positiva, apesar de tudo nisto, é que 1/4 destes 15 milhões destinaram-se, 25%, destinaram-se à imprensa regional. Ok? Portanto, isso é positivo. E, portanto, fazendo uso aqui dos órgãos de comunicação social para veicular informações e avisos e recomendações, as do Ministério da Saúde, as da Direção-Geral da Saúde, que é importante que sejam replicadas quase ad nauseam, para que as pessoas entendam e interiorizem aquilo que é preciso fazer nesta altura. Só que isso pode trazer uma perversidade. Se depois dermos alguns passos mais em frente na subsidiação e não passarmos apenas de um mero adiantamento de montantes que já estavam contratualizados com os mídias para uma subsidiação de modo a fazer frente a déficits de tesouraria, que é a perda da independência. Ok? A subsidiação dos mídias, se os administradores do Estado não tiverem suficiente fair play, podem trazer um problema para a independência dos mídias. E numa altura em que as pessoas precisam de estar bem informadas, numa altura em que cada vez mais as pessoas precisam de saber a verdade sobre o que está a acontecer na vida delas, nós precisamos, como pão para a boca, de um jornalismo livre de amarras e de um jornalismo que não deva favores a ninguém. Muito bem, okay? muito bem. Por mais que isso possa eventualmente representar dificuldades e disto no limite se poder virar contra nós, não é? Porque precisamos de fazer frente a um problema que é conjuntural. Isto é um problema conjuntural. A crise publicitária por causa da pandemia é um problema conjuntural, mas é um problema conjuntural que exige uma resposta imediata, uma resposta muito, muito rápida. É claro que o caminho de receber dinheiro, receber ajuda financeira, resolve alguns problemas imediatos, mas pode, no limite, criar-nos um problema do qual dificilmente depois nos poderemos livrar, que é o problema, onde é que fica a independência? Como qualquer pessoa, eu empresto-te dinheiro, ou dou-te dinheiro, a fundo perdido. Obviamente, eu vou pressionar-te para que tu me sejas favorável.
Isto é humano. Isto é humano. Claro. E se for um empréstimo, eu vou-te emprestar. Mas tu vais seguir as minhas condições. O Estado português passou por isso há pouco tempo. O empréstimo da Troika, não é? Recebemos o dinheiro que precisávamos para arrumar a nossa casa, mas tivemos que pagar esse empréstimo seguindo as regras, o dictat do FMI, do BCE e da Comissão. Claro. André, já sabes que eu sou muito criterioso com as horas, não é? Calhar deve ser um bocadinho aquela costela britânica que está aqui um bocadinho enfiada entre a costela do lado esquerdo e a costela do lado direito, e chegamos a um ponto que é fundamental para que também possamos então agilizar, porque a hora vai larga, e digo-te uma coisa, conversar contigo é sempre uma experiência fundamental para não ver o relógio a passar, não é? E então eu gostaria, se me deres licença, obviamente, de fazer aqui um espaço de perguntas. Eu vou ligar os microfones desta gente interessante que aqui está. Está bem? Agradecendo, obviamente, todas as explicações que tiveste a oportunidade de dar. É sempre muito interessante. E também porque me faz, obviamente, regressar ao mundo onde eu fui sempre muito feliz, que é o mundo do jornalismo. Não é? E que, pronto, assim levou a vida a que me embranhasse por outro tipo de comunicação, que é a comunicação que o professor faz todos os dias, numa sala de aula, seja ela presencial ou online. Não é? E eu gostaria de vos convidar, digamos assim, a fazerem perguntas. Desafiem o André Rodrigues, porque ele tem uma boa experiência, tem as costas bem largas para qualquer tipo de perguntas, mas obviamente façam-no de uma forma ordeira, porque temos aqui algumas pessoas bastantes, para que nós possamos então também fluir no ponto de vista da comunicação, diálogo, como temos feito nos seminários que temos vindo a desenvolver. Está bem? Vamos lá, então. Quem gostaria de fazer então, alguma pergunta? Aqui é o nosso amigo André. Está bem? Quem quiser levantar a mão. Vou aqui desligar um bocadinho aqui a partilha deste ecrã para ver quem é que por aqui gostaria efetivamente então de fazer alguma pergunta. Posso começar? Pode sim, exatamente. Vamos lá então, queridíssimo. Ora, boa noite a todos. Chamo-me Pedro Oliveira, sou docente do ISLA. Queria lhe dar os parabéns, André. Gostei muito das suas palavras e desta entrevista e registrei aqui algumas coisas que para mim são fundamentais. A monitorização que falou há bocado do mundo digital, e que eu acho que em relação ao digital tem ferramentas fabulosas para podermos monitorizar tudo aquilo em que investimos. Há um bocado falou da forma como conseguiu exponenciar sem patrocinar a notícia de que falou, e fico feliz por isso. Registrei aqui uma coisa que tive um professor há uns anos atrás que me disse, que tu podes ter muita capacidade, ter muito conhecimento, mas há uma coisa que no mundo do trabalho para ti vai ser fundamental, e o André referiu isso: agenda de contactos. Vais valer pela agenda que tu tens. Adorei essa expressão, que já não ouvi há uns tempos e que me ficou registado. Em relação à rádio, gostei de saber, e eu já sigo, que vão utilizar os dois canais, sinal dos novos tempos e de muita inteligência, a rádio digital e a chamada rádio tradicional, que diz que não vai desaparecer, vai ter sim que se reinventar e modernizar, portanto, ajustando assim às realidades atuais e às futuras. E, por fim, quando falou na reinvenção, adotar os seus conteúdos ao público-alvo e aos diversos canais. E a minha pergunta era a seguinte: quando utilizam a mesma notícia em diferentes canais, ou seja, via rádio tradicional ou via as ferramentas digitais, e dentro delas também podemos subdividir entre os blogs, os Facebooks, o Instagram,
o Twitter, etc., se o próprio conteúdo da notícia ou do artigo que estão a querer comunicar, se é o mesmo ou se fazem ajustes de plataforma para plataforma. Pedro, antes de mais, boa noite, obrigado pela pergunta. Isso seria o desejável. Ok, seria desejável que nós conseguíssemos produzir um conteúdo e, por exemplo, e a Renascença nesse aspecto, o grupo Renascença nesse aspecto é, como sabem, um exemplo de multicanal. E falando só na rádio, nós temos a Renascença, temos a RFM e temos a Mega Hits. Okay? Tínhamos a Rádio Sim, e continuamos a ter, mas pronto, a Rádio Sim foi descontinuada. Mas pronto. Temos uma rádio que é destinada, a Renascença neste caso, que está naquela faixa etária dos middle 30s, não é? 35, 50, não é? Para esse público-alvo, uma notícia poderá ter aquele lead que diz mais a esse público-alvo, mas para o público-alvo da RFM poderá não ser tão importante. Desejável seria, quando produzimos uma notícia para diferentes sites das diferentes rádios, segmentadas, diferentes públicos etários, pudéssemos produzir um texto que se adaptasse àquilo que as pessoas procuram, mas diz às pessoas. Curiosamente não o fazemos no online, mas fazemos-o na rádio. E uma vez mais por razões de tempo. A RFM tem, de segunda a sexta, durante o período da manhã, portanto, durante o período do café da manhã, tem noticiários, portanto, das 7 até às 9h30 tem noticiários de meia hora. 2 minutos à hora certa e 1 minuto à meia hora. Só aí já estamos altamente limitados, porque, por comparação com os noticiários do canal Renascença no mesmo drive time. Exato. O canal Renascença, nesse drive time, tem uma síntese de 5 minutos e depois dessa síntese de 5 minutos ainda tem um tema que amplia em destaque, ao qual dá mais minutos, ou 5 minutos, consoante a importância do assunto. E, portanto, o tempo aqui permite-nos, no caso da Renascença, alargar, complementar as ideias. No caso da RFM, obriga-nos a restringir ao máximo. E é por via desse exercício que temos que fazer com o tempo, que temos que ser mais cuidadosos com aquilo que escolhemos para transmitir àquele determinado público-alvo. Àquele determinado público-alvo. Ok? Nós damos por nós, muitas vezes, a não dar na RFM, por exemplo, reabertura do ano letivo e pagamento das pensões a partir de determinado mês, ou aumento das pensões vai ser pago a partir de determinado mês. E eu estou a fazer um noticiário da RFM. Sendo a RFM um canal rádio vocacionado para um público mais jovem, provavelmente, na decisão que o tempo me impõe, eu vou preferir dar a notícia sobre as novas regras de retoma das aulas para o público mais jovem do que dizer que o aumento das pensões que o governo prometeu vai ser pago a partir do mês de janeiro. Está a ver? Não é que isso não interesse ao público jovem. Mas nós aí temos que ir estratificando os níveis de interesse em função do público para o qual estamos a falar. Dito isto, nós podemos estar a falar para um ouvinte RFM que tem 50 anos. Ou seja, aquela expressão que nós dizemos
no estudo da comunicação, o critério de noticiabilidade. Justamente. E esta escolha do público-alvo tem um problema. É o problema da generalização. É o problema da generalização. Mas é a generalização inevitável. Porque senão não teríamos condições de... Nós, por mais que queiramos e por mais que tentemos, não podemos agradar a gregos e troianos. Okay? A resposta é mesmo esta, é estratificar por níveis de interesse, tentando, pela nossa análise subjetiva, chegar àquilo que é mais interessante para aquele segmento, para aquele público-alvo daquele determinado Curiosamente, segmento. é mais fácil fazer isto na rádio do que eu penso que está dada a resposta. E agora convidava também os alunos a fazerem uma pergunta, não é? Porque estes seminários são para vocês. Obrigado. Gente jovem. Não é? E gostaria que alguns dos meus Obrigado, estudantes pudessem. Vamos lá então. Quem gostaria? Vamos lá. E temos aqui alguns que até podiam ter alguns. Posso, professor? Faça a favor, meu caro amigo Leonê. Mais uma vez, olá, boa noite. Eu sou o Elanir Delgado Soares. Estou em Comunicação e Tecnologia Digital do segundo ano, embora já esteja a adiantar esta cadeira do terceiro. E eu acho que a importância da rádio transmitir sentimentos às pessoas, criar emoção de uma forma em que, ao contrário da televisão, como falou e bem, dá-se muita atenção à imagem que está a ser transmitida, na rádio precisamos ter a máxima atenção para ouvir e criar na nossa cabeça, na nossa mente, a imagem do que o jornalista está a falar. Eu faço essa parte num contexto muito específico, porque eu, como sou portador de uma deficiência visual, sou completamente cego. E para mim, essa é a parte mais importante da rádio, que faz ter essa preferência. Ok. Elenir, não sei se ias fazer alguma pergunta, se... Era só, queria mesmo só dizer essa parte que eu achei que fosse importante. Muito bem. Elenir, deixa-me dizer-te o seguinte. Sabes que nós, na rádio, muito daquilo que... Eu vou voltar só aqui um bocado atrás à pergunta do Pedro. Porque é que nós não fazemos isto no online, ou fazer a adaptação, e às vezes é um bocado copy-paste, o texto que vai para a Renascença é o texto que vai para o site da RFM, por falta de pessoas. Ok? Falta de pessoas. As redações estão... Sim. Muito subtraídas de pessoas. Mesmo a tentar dar o nosso melhor todos os dias. E há um dado que, apesar de eu achar que neste negócio do jornalismo estamos sempre muito mais perto de errar do que de acertar, e de muitas vezes sermos violentamente criticados quando erramos, o facto de a audiência do site da Renascença neste quadro de pandemia ter quadruplicado é sinal de que às tantas até nem estamos a fazer tudo mal. E se quadruplicamos a nossa audiência, é claro que é por via dos programas de entretenimento que adaptamos para este contexto, mas é também muito, e sempre que uma casa precisa de capitalizar o seu potencial de credibilidade, é na informação, é a informação que vai buscar esse capital de credibilidade. Se nós quadruplicamos a nossa audiência,
é sinal que não estamos a fazer tudo mal. Dito Sem isto, dúvida, tenho que admitir, eu até introduzi aqui uma questão que é interessante, que é, efetivamente, este período ajudou a que vários setores da sociedade criassem uma reputação, vissem aumentar muito a sua reputação. E eu acredito que alguns meios de comunicação, e eu nas minhas aulas tenho por hábito apresentar exemplos, seja vídeos, seja sons da rádio, seja reportagens, e onde efetivamente se viu o cuidado dos melhores meios de comunicação social. Ainda ontem disse uma coisa, e os meus alunos que aqui estão não me deixam mentir. Disse e defendi que Portugal tem dos melhores jornalistas do mundo e que nesta fase souberam estar à altura dos grandes desafios e não só credibilizaram a informação, como também credibilizaram o trabalho diante de todos os sacrifícios e dificuldades que lhes foram impostos, muito também por culpa desse exaurir de profissionais nas redações, como tu disseste muito bem. Não é? A verdade é que souberam estar à altura não só da informação, mas também na forma como defenderam os seus meios de comunicação social e ajudaram a catapultar a reputação que esses meios de comunicação social passaram novamente, ou viram reforçados, passaram novamente a gozar da sociedade. Fundamental. Ainda assim, em alguns casos, é um esforço inglório, porque o layoff também chegou à comunicação social. Sem dúvida. Mais alguma pergunta, meus amigos? Vamos lá. Infelizmente, o layoff também chegou à comunicação social. Deixa-me abrir aqui um parênteses para o Elmir, porque é importante eu dizer-te isto, Elmir. Sabes que nós, por via do reduzido número de jornalistas na redação, nós somos jornalistas e agora somos também telefonistas. Com a maior parte das pessoas em teletrabalho somos também telefonistas. E deixa-me dizer-te que ter recebido chamadas de ouvintes nossos que nos agradecem o trabalho que temos feito. Pessoas que têm, algumas pessoas que partilharam essa condição connosco, essa condição comigo, pessoas que são, tal como tu, completamente cegas. E agradecem-nos o facto de nós sermos os olhos deles por via do som. Antes disto acontecer, nós tínhamos um ouvinte que todas as sextas-feiras, mas era sagrado, todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, ligava para a redação e perguntava-nos quem é que ia fazer o relato do Porto no sábado à noite. E depois quem é que ia fazer o relato do Sporting. E quem é que ia fazer o relato do Benfica. Tão comum naquele senhor que nós um dia perguntamos. Mas diga lá porquê. Porquê que... Ele sabe porquê. Porque estes seus colegas dão-me a possibilidade de eu ver, na minha cabeça, o jogo que eu não posso ver com os meus olhos. E nós aí percebemos a importância que a rádio, que é um meio que se faz, que é uma forma de comunicar que se faz com meios tão simples. Tão simples. Basta um telemóvel, estamos a fazer rádio. E lá está. E cada vez mais, com o aperfeiçoamento das aplicações de broadcasting, nós estamos a fazer rádio. Cada vez mais. Com qualidade de estúdio, ou qualidade de rediz, qualidade de linha digital, apenas com uma aplicação no telemóvel. Basta ter uma captação regular de 4G ou de 5G e estás a fazer rádio com qualidade de rediz. Okay? Portanto, ou seja, serviço público. Se há exemplo inclusão de serviço público abrangente, e é também por sermos esse bastião de serviço público que não podemos e não devemos nunca embarcar no registro excessivamente sensual do ponto de vista emocional.
Ou seja, Muito bem. nós não podemos vamos fazer. esticar ao máximo o limite do metabolismo emocional dos nossos ouvintes. Porque nesse dia, se a rádio um dia fizer isto, desculpa, se a rádio um dia fizer isto, então sim, está em risco. Então aparece qualquer alternativa de comunicação e liquida a rádio. Se a rádio deixar de ser isto que é hoje, agora, e aparecer uma alternativa, eventualmente mais apelativa do ponto de vista do consumo, então aí sim a rádio desaparece. Eu espero não estar cá. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira, façamos conta que estamos na rádio, e vamos pôr um bocadinho de emoção a isto, não é? Um dos nossos ouvintes disse aqui uma coisa no bate-papo, façamos de conta que isto estava a ser passado numa rede social e que as pessoas podiam comentar, e então temos aqui um ouvinte, já que mandou uma mensagem de uma forma reservada, logo não vou dizer, há aqui um ouvinte que disse que a minha mãe, que nunca ouvia rádio, agora ouve a Renascença por motivos religiosos. Não é? Isto é um exemplo, isto é um dos muitos exemplos de como é que efetivamente, sim. Por isso é que eu também tive a intenção de na altura, por causa desta pandemia, ia convidar dois amigos, ia-te convidar a ti e ao Arnaldo Martins, do Jornal Notícias, não é? Nosso velho amigo Arnaldo Martins, para mim um dos melhores jornalistas desportivos do país, porque também é importante vermos como é que se mede o passo do jornalismo de imprensa, mas tem que admitir que a rádio consegue ter esta visão abrangente, não só porque também trabalha já esse campo da imprensa nos meios, no site, não é? Mas porque efetivamente a rádio consegue ter essa capacidade, pelo menos esta é a minha opinião, esta capacidade inclusiva e tocar efetivamente todas as esferas, por ser tão simples. Porque a rádio não conhece fronteiras. A rádio pegamos num pequeno transmissor e ouvimos. Não é? Ora bem, só temos tempo para mais duas perguntas, porque temos aqui colegas que vão ter aula às 9. E também para isto não ser fastidioso, quero que vocês recordem este seminário. Quero que vocês vão vir para casa, guardem, não precisam sonhar com ele, já é um exagero, está bem? Mas acho que é interessante vocês recordarem e pensarem que passaram aqui um bom tempo e que a reputação da Renascença e sobretudo do jornalista André Rodrigues saiu daqui reforçada, que eu acho que está a ser muito interessante, estou a ver a minha opinião, e espero que vocês estejam a corroborar da mesma. Vamos lá, mais duas perguntas. Gostava mesmo que os alunos perguntassem, está bem? Mas também é aberto aos restantes colegas aqui docentes, também colaboradores. Vamos lá. Anyone? Professor. Diz, Tiago Duarte. Vamos lá. Muito boa noite André. Desde já, parabéns pela excelente sessão que nos proporcionaste. Uma pequena perguntinha curta. Atendendo ao contexto em que vivemos e que as pessoas estando confinadas em suas casas, portanto, consomem mais facilmente informação do que noutros tempos, tem havido um maior cuidado da rádio e da imprensa escrita em transmitir todas as informações que saem acerca, por exemplo, da pandemia, que é o assunto que domina a nossa atualidade? Era isto que gostaria de saber. André, antes de responderes, olha lá para esta capacidade, olha esta voz de rádio aqui, que o Tiago tentou aqui demonstrar. Anda só a fazer um bom trabalho aqui no Isla. Vamos lá, quem sabe? Temos que trabalhar aqui. Olha eu fazer já aqui o lobby. Temos que arranjar aqui alguns estágios na Rádio Renascença. Não é? Vamos fazer aqui um bocado de lobby. Esse não é o meu departamento. Começar por algum lado. Está para algum lado, é verdade. Ora aí está. André, faz favor. Ora bem, Tiago, obrigado pela tua pergunta. Se nós temos essa preocupação, é obrigatório que nós tenhamos essa preocupação, é obrigatório que nós... Tiago, só vai sair bem disto quem disser a verdade. Ok? Só vai saber o que fazer a seguir, só vai saber o que fazer a seguir o consumidor de informação que souber a verdade. O mínimo que nós devemos a quem nos consome é a verdade.
E há quem questione muito a utilidade dos briefings diários da Direção-Geral da Saúde. Mas eu acho que esta... E tomando esses briefings como a fonte principal de todos os dados que conhecemos sobre a evolução da pandemia em Portugal, porque são os dados oficiais. Nós temos que pegar em tudo aquilo, temos que pegar em toda aquela informação e tentar descodificá-la de uma forma que diga algo às pessoas. E depois há também o lado de planeamento dos jornalistas. Os jornalistas, em função da realidade que vão percepcionando, vão tentando contar também eles as suas próprias histórias. Ou seja, as redações, apesar de tudo, não se confinaram. Tentamos ter muito mais cautelas nas saídas para o exterior. Eu tive essa experiência logo no início da pandemia. Uma das questões que se colocou foi como ajudar as pessoas que não tinham casa, quando o que se estava a pedir à população era que ficasse em casa. Estou a falar da população sem abrigo, que de repente, e no caso do Porto, deixou de ter, das 20 rondas, ou 20 e tal rondas solidárias que tinha, passou apenas a ter 4. E eu tive a sorte de encontrar uma instituição que fazia exatamente essa distribuição, e fui correndo todos os riscos, mas também assumindo eu próprio que tinha que ter todos os meus cuidados. Fui de máscara, fui de luva, fui completamente protegido. Falar com os sem-abrigo e com quem fazia essa distribuição. Porquê? É obrigatório manter os olhos da sociedade abertos. A cidade desapareceu das ruas. Os turistas também. A solidariedade praticamente esvaiu-se. Mal seria se quem tem o poder de ser um megafone da realidade também ignorasse esta franja da população. E a partir das histórias que vamos apanhando aqui, ali e acolá, vamos coligindo informação, fazer as perguntas que, do nosso ponto de vista, fazem sentido nas tais conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde. O que é que isto nos permitiu ao longo do tempo? Permitiu-nos perceber que, até para as autoridades sanitárias, isto é um território absolutamente desconhecido. Não por acaso, temos apanhado algumas contradições, mas algumas falhas de informação. Ainda hoje tivemos o Secretário de Estado da Saúde a dizer que todos os profissionais de saúde em sido de risco que contactaram com doentes Covid foram todos testados, o que não é verdade. Porque veio logo a bastonária da Ordem dos Enfermeiros dizer que deve haver algum lapso. Tem havido essa contradição até muito no que toca ao material que existe nos hospitais. Justamente, o material, a qualidade dos testes que se realizam. Eu próprio conheço o pessoal que trabalha nos hospitais e sei que isso não é verdade. Pronto. Não tenta enganar as pessoas. Uma das coisas que foi levantada esta semana, que era estas regras para o regresso às competições profissionais de futebol. Portanto, jogadores que são testados 48 horas antes da partida, e depois há ali um segundo teste em que eles são testados o mais perto possível da hora do jogo. E lá está. Nós temos que ter os radares sempre ligados. E quando me foi dito isto, eu que tenho uma profissional de saúde em casa, já agora... É a tua esposa? Exatamente, que é a enfermeira. E eu perguntei-lhe, mas
ela não está no ativo nesta altura, pronto, por razões familiares. Licença de maternidade. Há coisas que uma pandemia, apesar de tudo, ainda não consegue roubar. Por um lado ainda vai, mas pronto. Quer dizer, mas conversa regularmente com colegas de profissão e ela perguntou-lhe, mas vocês têm sido testados sistematicamente, periodicamente? Vocês estão na linha da frente? Há pessoas, inclusivamente, há colegas dela que inclusivamente foram desviados do centro de saúde para unidades Covid, não é? Centros de testagem, não é? E ela diz, não. Os enfermeiros e demais profissionais de saúde só são testados se apresentarem sintomatologia compatível. E eu, caramba, mas então como é que é possível os jogadores de futebol, quer dizer, falarmos num regresso às competições desportivas, com os jogadores de futebol a serem testados para que o futebol possa regressar, e os que estão efetivamente na linha da frente não são testados, sistematicamente, periodicamente? Liguei à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, só ser a bastonária. Isto é mesmo assim? E ela disse, com uma diferença. É que para os jogadores serem testados, os clubes pagaram os testes, por isso nós não podemos dizer nada. O dinheiro fala mais alto, infelizmente. No entanto, a Ordem dos Enfermeiros, tal como a Ordem dos Médicos, tem-se batido pela testagem sistemática de profissionais de saúde. Porque parece quase o país dos ricos, não é? Em que os clubes de futebol, por terem a capacidade financeira que têm, podem comprar testes para testar para rastrear os seus atletas, e aqueles que estão na primeira linha a prestar o mais importante serviço público ao país deviam estar protegidos pela tutela política deles e não estão. E eu pensei logo aí, temos história. Mas afinal não. Afinal não temos história. É incompreensível, efetivamente, como é que o Estado... Afinal não temos história. Mas percebes, Tiago, não é? Sim, Tiago Duarte. Sim, Tiago Duarte. ok. Mas percebes, Tiago, nós temos que ir sistematicamente confrontando, e o momento para o fazer são as conferências de imprensa da Direção-Geral da Saúde, que no plano político são muito criticados, que acham que está ali o Secretário de Estado da Saúde, está ali a Diretora-Geral da Saúde, estão ali a fazer uma espécie de propaganda do governo. Não é bem assim. Eles tentam, claro, esse é o papel deles, não é? Mas é também esse o papel dos jornalistas. Serem confrontados ali presencialmente, não é? Com os dados que eles têm. No fundo, com a leitura da realidade que eles querem transmitir. Números são números, a leitura que fazemos deles vai depender sempre das nossas conveniências. E no fundo é esse trabalho de desmontagem de parcela a parcela que o jornalista está precisamente ali a fazer, para que depois possa, mediante as respostas que lhes forem dadas, se algumas lhes forem dadas, poderem informar as pessoas com a verdade, que é o mínimo e já agora também o máximo que nos é exigido e que nós devemos às pessoas. Não é um trabalho de super-heróis, nem um pouco mais. Não somos justiceiros da verdade, não, mas somos guardiães dela. E somos vigilantes, guardiães, fiscalizadores. Eu digo isso muitas vezes a nível da ética. Chamem-lhe o que quiserem. Não é à toa que dizem que os órgãos de comunicação social são o quarto poder, não é? Também têm esse poder de vigilância. E eu espero. Sim, mas essa expressão de quarto poder é uma questão pejorativa. Às vezes é uma questão pejorativa. Pode ser pejorativa. Mas eu quero acreditar. Não é? Sim, o quarto poder, a expressão quarto poder surgiu num contexto de utilização perversa do poder do jornalismo. Exatamente, muito bem. Eu espero que nós saiamos desta pandemia intitulados como quarto poder, sim, mas por razões ou por força ou por, no fundo, consequência de um trabalho do serviço público. Estou a sentir aqui alguma latência. Dentro das limitações que temos, número de pessoas. Desculpa.
Estou a sentir aqui alguma latência. A tua mensagem está a chegar um bocadinho tarde, mais atrasada. Ou seja, tu queres é que a comunicação social seja a quarta autoridade de vigilância. Temos a polícia, temos a GNR, no fundo é isso. Ou seja, que esta pandemia seja a oportunidade para corrigirmos aquilo que temos feito menos bem, porque não estamos, não somos imunes ao erro, claro, mas que sobretudo contribua para uma percepção mais positiva, de uma maneira muito que a bem, sociedade está muito bem. André, eu tenho um imenso respeito pelo o tempo de refeição, de jantar dos meus colegas docentes, que às 9 horas vão ter aula, e alguns alunos provavelmente até podem ter aula também às 21 horas. Então, e porque vamos adiantar-nos a hora, e porque tivemos aqui matérias que dariam, se calhar, para mais outro seminário, porque efetivamente foste um colaborador extraordinário neste programa de rádio / vídeo, ou o que quiserem chamar, mas a verdade é que vamos ter que ficar hoje, agora por aqui, para que efetivamente vamos então ter essa refeição que merecemos, sob pena de termos uma quebra de açúcar a meio da aula. Eu não quero isso. Não convém. Não convém, não dá jeito. Obviamente agradecer a todos os que estiveram presentes. Agradecer também muito em especial, obviamente, ao André Rodrigues, pela tua presença. Não é? Muito obrigado por nos teres brindado com todas estas explicações. Eu vou ter que te convidar mais vezes. Desculpa lá, pá. Ter que criar aqui uma espécie de lobby, não é? Porque, efetivamente, a tua visão de 360 graus, não só da própria comunicação, mas também da sociedade que nos envolve, estar dentro dela e fazeres parte dos vigilantes dessa sociedade, é fundamental pormos profissionais como tu, que estão na primeira linha da frente, também os jornalistas também estão na linha da frente, não é? Até mesmo na linha da frente da transmissão da confiança, tudo vai ficar bem, tudo correr bem, e como tal, novamente agradecer a todos vocês a vossa presença, meus amigos, façam vocês felizes, tenham um bom fim de semana, e espero que tenham gostado. Venham mais vezes, meus amigos. A todos, uma boa noite. Está bem? Boa noite, bom fim de semana. Obrigada. Boa noite, bom fim de semana.